Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé, e no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Paciência, da série A Balança do Sábio. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Lembrando que tudo o que eu disser você deve examinar. O texto-chave é Provérbios 16, verso 32, que diz: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como é de costume dizer, paciência tem limite. E isso é verdade. Chega uma hora que realmente fica difícil não ficarmos irritados. Mas ser paciente não significa ser uma pessoa que nunca fica irritada, mas alguém que não se deixa irritar facilmente por pouca coisa. Em Provérbios 29, verso 11, diz: O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Não podemos ser pessoas explosivas, de pavio curto, como são popularmente chamadas as pessoas impacientes, que se irritam rapidamente e com facilidade. A própria Bíblia nos fala da ira de Deus. Também, no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 a 22, Jesus demonstra ira ao expulsar os comerciantes do templo. A ira não é pecado. Ela é necessária. Pecado é ser dominado pela ira, é ser impaciente e impulsivo, irar-se por pouca coisa. Estes acabam sempre falando besteiras e agindo com agressividade com qualquer coisa. Não têm noção das proporções e das situações em que devem demonstrar sua ira. Em Salmos 4, verso 4, e Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, diz praticamente o mesmo. O primeiro diz: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. O segundo diz: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quando nossa ira chegar ao limite, devemos ser ainda mais vigilantes, para que não venhamos a pecar. Não ficar remoendo o rancor. Não adianta perdermos a cabeça e explodirmos em ira. Não adianta espernear e esbravejar. Deus fará justiça no tempo dele. A nossa raiva e o nosso esbravejar não irão antecipar a justiça de Deus. Já parou para pensar quantas vezes nós já agimos mal com os outros também? Imagine se Deus fosse impaciente em executar sua justiça contra nós, sem nos dar chances para arrependimento. Eu não estaria aqui falando e você não estaria aí ouvindo agora. Ser paciente é não ser demasiadamente ansioso quanto ao futuro, numa perspectiva pessimista. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 24 a 34, Jesus diz para não andarmos ansiosos. No versículo 24, Jesus diz que não dá para servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou a Mamon. Mamon, que se refere ao dinheiro. No versículo seguinte, ele diz para não nos preocuparmos com o que comer, o que beber e o que vestir. E lá na frente, no versículo 32, ele diz que são os pagãos que correm atrás dessas coisas e que o Pai Celestial sabe que precisamos dessas coisas. Então ele diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, além de nos ensinar a não sermos servos do dinheiro, também nos ensina a não nos desesperarmos com o amanhã. Não devemos sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. Sofrer antecipadamente seria o mesmo que desesperadamente consumir todo o alimento que há em casa a ponto de se empanturrar ao saber que durante os próximos 3 dias nenhum comércio se abrirá na cidade. Ao invés de guardar os recursos para o dia mau, o desperdiça desnecessariamente no momento errado. E quando então chega o dia ou os dias maus, já não se tem nada, já não se tem mais ânimo, já não se tem mais forças para suportar o momento difícil. Por mais que o iminente perigo venha de fato nos atingir, devemos manter a fé em Deus e guardar nossas forças para o dia mau, não sofrer antecipadamente. Quando se percebe que algo grave possa vir a acontecer, é claro que a ansiedade é inevitável. Ela virá nos momentos de ameaça, mas não devemos alimentá-la com nossa incredulidade. Quando a ansiedade vier, depositemos nossa confiança no Senhor. Assim poderemos dizer como disse o salmista no Salmo 94, verso 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Em Provérbios 12, verso 25, diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A ansiedade leva à depressão, e tudo isso vem da falta de fé em Deus. Aqueles que não confiam que Deus irá os sustentar e não entendem que Deus é tudo de que precisam, ficam desorientados, desamparados e desesperados. Porém, aqueles que creem em Deus encontram nele segurança, pois ele nos dá uma palavra bondosa, uma palavra que nos anima. Como dito na passagem de Mateus mencionada há pouco, ele nos diz para não nos preocuparmos, pois ele proverá aquilo que precisamos, se buscarmos em primeiro lugar o reino e a justiça dele. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao tema paciência, da série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.